Bonjour, meninos e meninas do oitavo C, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica. Só para lembrar que na nossa última aula nós falamos sobre a última etapa, né, a última fase da Revolução Francesa, que foi o Diretório. Vamos lembrar lá o finalzinho. Napoleão Bonaparte, né, que era um grande soldado francês, já era general, havia ganho uma batalha contra o maior inimigo da França. Lembra que eu falei para vocês, né, da questão da Inglaterra e França nunca se bicarem, não tinha jeito, né? Então o Napoleão ganha uma batalha fantástica no Egito e volta como herói, o herói da França, tá? Quando ele volta para a França e os girondinos que estavam no poder, né, representando o diretório, que eram 5 diretores, como ele foi aclamado como herói, ele aproveitou esse momento dele e falou, vou aproveitar, o pessoal gritando, Napoleão, Napoleão, la vie Napoleão, viva Napoleão. E aí o que vai fazer? Ele aproveita e acaba com o diretório, né? Ele dissolve o diretório, a questão dos 5 diretores, e implanta o consulado. Antes da gente falar do consulado, eu queria deixar claro para vocês que a Era Napoleônica, ela é dividida em a gente pode dividir em 3 tempos. O consulado, o império e depois o governo de 100 dias. Essa é a Era Napoleônica. Deixando claro para vocês que ao longo dessas 3 fases, o governo de Napoleão na França durou 15 anos, certinho? Então são três fases o governo dele. Vamos falar então sobre o consulado. Aí Napoleão dissolveu o diretório e implanta o consulado. Pessoal, nessa questão do consulado, havia 3 cônsules. Evidente que os outros 2 que estariam ali para auxiliar Napoleão eram militares. Só que Napoleão começa a fazer coisas que vão deixá-lo mais destacado do que ele já era. Ele vai simplesmente reorganizar a economia francesa. Lembra que antes da Revolução a França já vivia uma grave crise econômica, certo? Ele vai reorganizar juridicamente as questões das leis, as questões que ainda estavam, né, naquela questão do absolutista. Então ele vai reorganizar as leis francesas e também ele vai fazer muitas coisas para a questão da população. Ele vai construir escolas, ele vai construir universidades. Então, basicamente, gente, ele vai dar uma arrumada muito boa na França. E isso, obviamente, deixou o povo feliz. Mas vamos deixar bem claro, e é importante vocês lembrarem disso, que basicamente, quando Napoleão acaba com o diretório e implanta o consulado, é o fim, tá? O fim mesmo da questão de algum tipo de participação popular. É a consolidação da conquista da burguesia, né? Lembrando que Napoleão era militar, e basicamente pôr no fim a qualquer apoio popular. Então a gente vai ter um governo basicamente muito mais preocupado com a questão da burguesia, ok? E é o fim mesmo da participação popular. Gente, aí Napoleão, muito esperto, quando ele viu, né, que o nome dele, né, o pessoal francês adorava, e uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e em breve eu gostaria de ter uma aula só sobre Napoleão, porque vale a pena. Para os franceses, até hoje, e obviamente também para os historiadores, o Napoleão é considerado o maior estrategista, um dos maiores estrategistas da história. O que é essa questão de ser estrategista? Ele era um líder nato, então ele tinha uma liderança já, vamos assim dizer, que nasceu com ele. E essa liderança dele fez com que ele se tornasse um militar fantástico, né? Lembrando que aos 24 anos Napoleão já era general, quer dizer, 24 anos ele já estava numa patente
altíssima no exército. E essa liderança dele fazia com que ele pegasse os seus soldados e dava assim um ânimo dava uma injeção de ânimo. Então ele tinha um poder assim de animar, né, de pôr para frente, de jogar para cima os seus soldados. E qual que era a estratégia dele para ser tão querido e de uma certa forma fazer com que todos os homens, todos os rapazes queriam entrar para o exército, queriam ser soldados de Napoleão? A questão da promessa de riqueza, obviamente, de prestígio e glória. Então, os soldados franceses seguiam um líder que prometia: olha, tudo que a gente for conquistar, a gente vai repartir, vai haver uma repartição entre vocês, além da própria glória de vocês terem servido o exército, o exército francês e o exército napoleônico. Então era prestígio, era glória, então assim, era o máximo, né? Isso fez de Napoleão um cara realmente, na questão de estratégia de guerra, fantástico, além dele ser muito inteligente. Não era bonito não, viu gente? Depois eu vou falar sobre isso, mas extremamente inteligente. Então, aproveitando tudo isso, pessoal, ele vai, que ele estava no auge, ele vai propor um plebiscito. O que é o plebiscito? O plebiscito é quando você faz uma consulta à população através de voto. E nesse plebiscito francês, o Napoleão queria saber do povo francês? O povo, muito contente com as suas realizações, falou: não, então tá, então vamos reerguer, vamos voltar com o regime monárquico, né? Vamos transformar Napoleão. Napoleão não pode ser apenas o primeiro cônsul, ele vai ser inclusive eleito o primeiro cônsul, mas ele já mandava, então isso não mudou muita coisa não. Não, nós temos que dar um título, uma forma mais de acordo com o que é o Napoleão, a altura de Napoleão. E aí, pessoal, foi feito esse plebiscito, e através desse plebiscito, Napoleão aproveitou e volta novamente com a questão da monarquia e o sistema absolutista, né, o regime político absolutista. Então vamos deixar bem claro, o consulado começou dentro ainda do regime republicano, evidente, apesar de que só o Napoleão mandava. Gente, deixa eu fazer aqui um parêntese. Aparentemente é como se fosse um regime democrático. Não era. Tá? Não era, porque o próprio Napoleão, apesar de ter uma Constituição, era o próprio Napoleão que propunha as leis, que elaborava as leis, que propunha as mudanças, então não era bem democrático, né? E dentro desses feitos de Napoleão, antes dessa mudança, né, de regime político, ele foi eleito, inclusive, aclamado, vamos assim dizer, o primeiro cônsul. Mas isso aí, gente, mudou nada, porque ele já mandava mesmo, tanto faz primeiro cônsul, segundo cônsul, que era ele que mandava. Napoleão era o próprio poder. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Nesse plebiscito, então, como eu já falei para vocês, volta a questão da monarquia, e aí vocês vão me perguntar: mas Helenise, ele não vinha de uma família de reis, né? Ou seja, ele não vinha de uma dinastia monárquica. Como ele vai virar rei? Aí é que vem, gente. Com essa volta da monarquia e do regime absolutista, Napoleão, ele não vai transformar em rei, ele vai transformar em imperador. Então é agora que nós vamos entrar na segunda parte, ou seja, a segunda fase do governo dele, que é o império. Aí tem uma coisa muito interessante, tá? Ele foi eleito primeiro cônsul em 1802 e em 1804 a questão de se tornar imperador. E aí nós vamos falar sobre isso. Tá, beleza. Como voltou o regime monárquico e ele vai se transformar em imperador, ele quis fazer as pazes, vamos assim dizer, com o clero. Lembre-se que durante o processo revolucionário, né, durante a Revolução, e o clero representava o primeiro Estado, praticamente, na época lá da Convenção, os jacobinos confiscaram as terras do clero. Então, o clero praticamente foi colocado em segundo plano. Então, o que o Napoleão vai fazer? Ele vai querer, de uma certa forma, manter, vamos assim dizer, as boas relações com o clero, com a igreja. Então, ele vai convidar para
para essa aclamação dele como imperador da França, o Papa Pio VII. Então chamou o Papa, e aí ia ser feita lá aquela cerimônia fantástica, né? A coroação de Napoleão foi na igreja de Notre Dame, maravilhosa, né? Uma igreja belíssima em Paris. Infelizmente, né? Vamos fazer aqui um parêntese, todo mundo sabe que ela teve um incêndio e está sendo reconstruída, né? Graças a Deus ela não chegou a ser totalmente destruída, mas teve boa parte destruída. Tá? Então, ele chamou o Papa, a igreja, né, os burgueses, todo mundo lá, para babar ovo no Napoleão. E aí, gente, vai ter um bafão, porque quando o Papa chega, né, para fazer todo o processo de coroar Napoleão, e vamos deixar bem claro que nesse processo de coroação seria assim, o Napoleão iria ajoelhar diante do Papa, né, o Papa em pé, e o Papa colocaria a coroa em sua cabeça para concretizar a sua aclamação como imperador. E aí vem o bafão. O que vai acontecer? Gente, Napoleão não cabia em si, aliás, ele era bem pequeno. Eu acho até que Napoleão era um pouquinho maior que eu, hein? Vocês imaginam, Napoleão era baixinho, mas o ego dele era maior que ele. Então, o que vai acontecer? Assim que o Papa Pio VII se posiciona para pegar a coroa e pôr na cabeça de Napoleão, o Napoleão faz uma coisa inacreditável. Ele toma a coroa da mão do Papa, né, do Pio VII, e ele mesmo se coroa, ou seja, ele mesmo vai pôr a coroa na cabeça dele para se proclamar como imperador. Depois ele pega uma outra coroa e põe na cabeça da sua esposa, a Josefina, que vai se transformar em imperatriz. Então isso aí já foi um acontecimento assim, para demonstrar como era a personalidade de Napoleão. O que ele quis fazer com esse ato? Ele quis mostrar deixar bem claro ali para todo mundo que a igreja, o clero, estaria abaixo do seu governo. Ou seja, quem mandava ali era ele e não a igreja. Ou seja, o Estado estaria acima do clero. Ao contrário, todo mundo já sabe, né, do início ali da Revolução. Então isso aí já causou um tremendo problema. Bom, vamos continuar. Gente, na questão do Império, aí sim entra a questão desse caráter, da característica militar de Napoleão. Por quê? Ele vai fazer grandes conquistas, enormes conquistas territoriais, porque ele vai transformar o exército francês no exército mais poderoso da Europa, mais bem equipado, mais bem treinado, mais bem tudo. E aí, através desse exército fantástico que ele consegue, ele vai, adivinha o que, gente? Adivinha o que? Novamente ir atrás da sua maior inimiga, que era a Inglaterra. Então, diante disso, ele vai tentar invadir a Inglaterra, não consegue, e aí ele vai pegar pelo ponto mais fraco. Então, já que eu não consigo territorialmente ferrar a Inglaterra, então eu vou ferrar na parte econômica. E aí, pessoal, ele vai, em 1806, fazer o decreto do bloqueio continental. 1806, bloqueio continental, que inclusive tem muita importância aqui para a história do Brasil. O que ele vai fazer com o que era esse decreto? O decreto dizia assim, ele praticamente proibia todos os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Só que vamos deixar bem claro, a França também não tinha esse alcance todo na questão comercial, mas ele vai, olha, todos os países da Europa não podem mais fazer comércio com a Inglaterra. O que ele queria? Ele queria acabar com a Inglaterra, mas vamos ver se ele vai conseguir. Quando foi feito esse decreto, a Rússia, que era uma grande parceira comercial da Inglaterra, até tenta entrar na questão, né, obedecer, porque todo mundo tinha medo de Napoleão, então eu vou obedecer. Só que depois
eles não tiveram como, porque a Rússia era um país totalmente agrário e dependia dessa questão do comércio com a Inglaterra até para sobreviver. Gente, aí vem a ira de Napoleão, aí vem a vingança de Napoleão. Napoleão ficou fulo, ficou pé da vida com essa, vamos assim dizer, desobediência da Rússia e vai falar, então tá, vocês me desobedeceram? Então nós vamos ferrar você. E ele vai simplesmente invadir, né, tentar invadir a Rússia. Deixar bem claro que isso aí já foi em 1812. Ele vai tentar invadir a Rússia por uma questão assim de não só territorial, mas uma vingança. Na verdade, ele não queria. Vou falar uma coisa para vocês entenderem. Ele queria aniquilar, arrasar a Rússia, de tanta raiva que ele estava, né, por causa da desobediência lá do czar Alexandre I. Então, o que vai acontecer? Falou, então tá, não me obedeceu, não, então nós vamos arrasar vocês. E aí, ele vai formar um exército fantástico de 690 mil soldados, deixar bem claro que desses 690 mil soldados, 300 mil, não, só 300 mil eram franceses. Aí você vai falar assim, mas e o resto? O resto era gente da Polônia, austríaco, até italiano. Aí você fala, mas o que esse pessoal tinha a ver? Simplesmente por achar Napoleão. Eles eram voluntários, eles queriam fazer parte do exército de Napoleão. Então juntou esse tanto de voluntário ao exército francês. Beleza, vamos, né? Gente, vocês sabem que a Rússia é o maior país em extensão territorial. A Rússia é enorme. Então ele tentou, por um lado, né? Imagina, 690 mil soldados. Então ele foi pegando as fronteiras, vão para cá, vão para lá, deixar claro que foram todos eles marchando, viu, gente? Naquela época não tinha outro jeito, era a pé ou a cavalo, né? Não tinha outro jeito. E aí, beleza. Vamos começar a tentar invadir a Rússia. Aí ele não era bobo, ele sabia, ele já tinha, ele já sabia que outras tentativas de outros países de invadir a Rússia não tinha dado certo por causa do frio. Então ele falou, vou começar a invadir no outono, né? Vamos lá. E aí ele começa a invadir a Rússia. Na verdade, eu acho que foi a partir de junho. Mandou as tropas e tal. Gente, de junho até outubro, vamos assim dizer, ele conseguiu entrar em boa parte da Rússia. Só que aí os russos vão fazer uma tática muito interessante, tipo assim, se eu não posso com o meu inimigo, então eu vou ter que lutar com o que eu tenho. E o exército russo era muito mal preparado, não tinha a menor chance contra o exército francês. Então o que eles fazem? Tipo assim, eu não posso com o meu inimigo, então eu vou matar meu inimigo de outra forma. Então eles fazem a tática da terra arrasada. O que era essa tática da terra arrasada? Eles iam recuando e iam queimando tudo aquilo que pudesse servir como alimento ou para matar a sede do exército francês. Então eles iam recuando, aí queimava as plantações, dava um jeito de sumir com as criações, né? Infelizmente alguns foram mortos. Então o exército francês, nessa sua luta para invadir, os soldados foram ficando pelo caminho, né? Foram até morrendo de sede, de fome. Deixar bem claro que o cavalo, triste dizer, né? Mas o cavalo acabou sendo disputado, porque era a única coisa que tinha para comer, e eles comiam a carne de cavalo crua, viu, gente? Não, essa parte é um pouco nojenta, mas era uma forma de sobrevivência, tá? Só que aí, gente, lá para outubro, já entra, na metade de outubro, é o início do inverno europeu. Aí o bicho pega. Aí começou o inverno. E o Napoleão foi derrotado além da questão da tática da terra arrasada dos russos, que eles iam recuando, e nesse meio tempo, desse tempo todo, eles foram se recompondo, se preparando. E aí vem o pior inimigo de Napoleão, que é o que a gente chama de coronel do inverno.
Aliás, desculpa, general do inverno. O que foi general do inverno? Aí vem o frio, a Rússia é um dos lugares mais frios do planeta. Os soldados já estavam cansados, aqueles que sobreviveram, outros, né, desertaram, tipo assim, vou cascar fora. E enfraquecidos, desgastados, e aí vem o frio. Então o frio chegou, naquele período, a menos 40 graus negativo. Aí, gente, como é que sobrevive sem comida, sem roupa apropriada para um frio desse? Então não teve jeito. O Napoleão achou que em dias o czar Alexandre I fosse falar, ó, tudo bem, você venceu. Não, muito pelo contrário, foi o contrário. Quem teve que voltar, quem retrocedeu, foram as tropas napoleônicas. Então, essa derrota de Napoleão vai abalar completamente essa fase do governo dele, que é o Império. De 690 mil soldados, segundo os historiadores, alguns historiadores falam que só sobraram 100 mil, outros historiadores são mais categóricos em dizer que foram só 35 mil. Então, gente, não tem, obviamente, um número assim exato. Tá. Então, vamos lá. Quando Napoleão voltou dessa derrota terrível que ele teve na Rússia, o prestígio dele tá... Aí sim, aí cai o prestígio dele. Primeiro porque gastou uma fortuna. E o povo francês, gente, já estava praticamente assim... Nossa, ele era muito bom para outras coisas, mas em compensação, o povo francês não aguentava mais tanta guerra. E só lembrar que guerra traz morte, né? Então o povo francês falou, não, pera lá, tanta guerra, tanta morte. Então o próprio povo francês, que amava Napoleão, falou, não dá mais. E depois dessa derrota, vamos assim dizer, vergonhosa, entre aspas, aí o povo francês começou a desistir de dar esse apoio de Napoleão. Aí vem o a vingança da Inglaterra. Quando Napoleão voltou, esbagaçado, né, o exército, já né, muito pouca gente, a Inglaterra falou, agora eu faço a minha vingança. E aí a Inglaterra, junto com a Prússia, lembra que a Prússia era um pedaço ainda do território alemão, Inglaterra, Prússia, Áustria, vão unir para invadir a França, certo? E aí, gente, o que vai acontecer? Nossa, até cansei, né? O que vai acontecer? Quando esses países se unem para invadir a França, eles invadem a França, pega Napoleão e fala assim, vem cá, Napoleão. E vão levar Napoleão para a Ilha de Elba, que era uma ilha na Itália, próxima ali à França. Então, Napoleão ele foi preso e levado para o exílio. O que é o exílio? Ficou longe lá, né? Tipo assim, vamos deixar o Napoleão longe, porque aí ele não vai dar pau. Deixa ele longe, porque matar era mais complicado, viu, gente? Até por tudo que Napoleão representava. Só que aí eles não acreditaram na astúcia de Napoleão. Napoleão vai para esse exílio, fica lá muito pouco tempo, porque os próprios soldados, os voluntários, os adoradores de Napoleão vão juntar lá uma tropa, conseguem tirar Napoleão do exílio, ou seja, Napoleão foge, apoiado por esses soldados, ele vai novamente para a França, ele entra de uma forma gloriosa, e aí começa tudo de novo, o governo de 100 dias de Napoleão, né? Durou só 3 meses. Nesse governo de 100 dias, a coligação militar da Europa, ela conseguiu se reorganizar. Na verdade, Napoleão não chegou a fazer muita coisa nesse governo de 100 dias, ele foi, para aqueles que adoravam Napoleão, né? Quando ele entrou novamente, ele foi aclamado, né? Viva Napoleão, viva Napoleão. E quando ele voltou, não deu tempo, gente, dele fazer muita coisa. A Europa, liderada pela dona Inglaterra, né? Inclusive também com a ajuda da Rússia, vão se reorganizar. E o que vai acontecer? Napoleão
vai ter a sua pior derrota como militar. É a famosa Batalha de Waterloo, que foi uma batalha contra a Inglaterra, né? Apesar de Napoleão ter vencido muitas batalhas, e ele dizia o seguinte aos seus soldados: nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Mas dessa vez ele realmente perdeu essa batalha, chamada Batalha de Waterloo, contra os ingleses, e os ingleses vão levá-lo, prende novamente Napoleão, e vão levá-lo para uma outra ilha, chamada Ilha de Santa Helena, que ficava na costa, muito na África, assim, distante, era um lugar assim que quase ninguém tinha como chegar lá, eu diria uma ilha que dessa forma não teria como Napoleão fugir. Só para a gente fechar, deixar bem claro que quando ele foi exilado para a Ilha de Santa Helena, ele não foi sozinho, né? Levou todo o seu staff, os puxa-saco, os grandes generais que o apoiavam, e tem até um filme muito bom que fala de uma conspiração, que depois eu falarei para vocês, em outra oportunidade. Então, gente, ele é levado para a Ilha de Santa Helena, e lá ele vai permanecer até a sua morte em 1815. Napoleão, acho que morreu provavelmente entre 54 e 56 anos. Né? Houve muitas teorias, mas ele morreu proveniente de um câncer no estômago, tá certo? Então aqui a gente encerra a era napoleônica, certinho, e nós iremos fazer alguns exercícios sobre esse período, fechando essa parte aí toda da própria história da França, a Revolução Francesa e o período de governo de Napoleão. Tá bom, gente? Então, até a próxima.